final de 2014 no Centro Universitário Newton Paiva. Trabalhou com impresso, TV, apresentou um programa na Band, já foi repórter. Trabalhou com produção, atualmente é repórter de um portal que se chama Morar. É coordenadora de comunicação da Associação Brasileira de Ouvidores de Minas Gerais. É jornalista do projeto Ministério Público Itinerante do Ministério Público de Minas Gerais. Trabalha com assessoria de imprensa em uma empresa de negócios e imobiliários. Thaís, como você iniciou sua carreira? Bom, eu iniciei, eu ainda estava no segundo período de faculdade. Na época, o diretor do programa Descolado, passado na Band de Minas, me convidou para poder ser repórter dele. Eu comecei sendo repórter e fazendo um quadro que era um quadro pequeno no programa, que chamava O Povo Fala. E aí eu ia para a rua, fazia entrevistas de rua, e aí na época a apresentadora saiu e ele me convidou para poder ficar no lugar dela. E qual a sua experiência por ter passado por várias áreas diferentes do jornalismo e com qual você mais se identifica? Com certeza eu me identifico mais com a TV. Porque eu acho que a TV ela é o meio mais completo que existe. Ela consegue dar uma realidade maior para quem está vendo, né? E a minha experiência de ter passado por todos os meios, eu acho que foi muito importante. Porque a gente hoje em dia não pode escolher muito, né? E aí eu não sabia como que ia ser o mercado. E aí foi muito importante eu atuar em todas as áreas para ter uma possibilidade maior de conseguir um emprego, né? Alguns desafios estão postos para as pessoas que vivem do jornalismo. Quais os maiores desafios da profissão de hoje? Eu acredito que os desafios do jornalismo são como de todas as outras profissões. Isso é até um pouco clichê falar, né? Mas a realidade é que o jornalismo, ele é muito tendencioso. Eu acho que essa com certeza é a maior dificuldade. Porque a pessoa que ela fala, eu vou fazer jornalismo, ela normalmente já tem por si só um senso de justiça muito grande, ela quer expor o real problema, e quando ela vai trabalhar em um veículo de comunicação, ela vê que não é bem assim. Então eu acredito que o maior problema não é o mercado. O mercado, quando a pessoa é boa, ela se sobressai. O maior problema, na minha opinião, é a questão da pessoa não poder ser efetivamente um jornalista com as opiniões para poder ajudar, independente dos princípios da instituição. Na sua opinião, quais são os principais dilemas éticos hoje do jornalismo? Os principais dilemas éticos são justamente esses. Porque quando você está na faculdade, você tem lá várias e várias aulas que te mostram a questão da ética, questão do compromisso, questão do próprio segredo de não revelar a fonte. E aí, quando você vai trabalhar, você vê que a realidade é outra. Os principais problemas éticos são esses, porque um colega não poderia te passar uma fonte, mas aí você vai ver que no final das contas ele acaba te passando e a pessoa vai vivendo aquilo também. Como a tecnologia contribui para o fazer de jornalismo, para o modo de jornalismo? Total. Eu acho que a comunicação em geral, a gente está numa era que ela tem uma força total. Porque antigamente você ser jornalista, principalmente, você é um jornalista que trabalha no meio audiovisual, era uma coisa muito difícil, porque você tinha que aparecer na televisão. Hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa tem um recurso, ela grava no próprio celular, é uma mídia rápida, é uma mídia assim, que vai ter um acesso muito fácil por todas as pessoas e para a produção também. Então, a tecnologia do jornalismo foi o boom. É uma das melhores fases e épocas em termos de condições do jornalista. E também o problema. Porque com esse excesso de facilidade, todo mundo quer ser jornalista. E aí todo mundo acha que tem a informação, que pode dar a informação. Aí cabe realmente ao leitor, a quem está do outro lado, verificar a fidelidade da fonte. A credibilidade. Isso. Os leitores estão migrando de meios, do
quando eu entrei na faculdade, era de um jeito, já tinha esses rumores de acabar com o impresso. Agora que vocês estão, é mais forte ainda, e isso realmente é assim. Mas eu acho que cada veículo de comunicação tem seu valor, e a gente não pode deixar de valorizar o impresso, que é um trabalho maravilhoso. E como que você vê o jornalismo de antes para o jornalismo de hoje, atualmente? E o mercado com relação a isso? O jornalismo e o jornalista de antes, ele era uma pessoa, um ombudsman, digamos assim. Ele trabalhava em defesa da sociedade. O jornalista de hoje, em dia, ele é mais manipulado, mais maleável. Lógico, salvo exceções, mas aí entra também nos critérios da empresa, o que é muito difícil. E o mercado de trabalho, eu não saberia te dizer assim, o mercado de trabalho é ruim para o jornalista porque é uma profissão saturada e etc. Eu acho que não. Eu acho que a tendência do mundo é cada vez ter mais espaço para comunicação. Porque eu acho que as pessoas perceberam a importância disso para qualquer negócio. Se vai abrir uma empresa de biologia, na área de pesquisa, de engenharia, do que for, precisa de uma comunicação. Tudo é comunicação. Então eu acho que espaço sempre vai existir, vai depender da competência da pessoa. E que conselhos você daria aos que estão chegando hoje na profissão? A primeira coisa que eu daria de conselho, e seria assim o que eu sempre segui na minha vida, eu sigo isso em tudo. Você tem certeza que você quer fazer isso? Ou você está fazendo isso porque alguém te tendenciou? Porque se você tem certeza, faça. Faça. Porque é o caminho que vai dar certo. Vai dar certo se você realmente gostar. Outro conselho que eu acho que é um dos principais, que eu acho que inclusive foi isso que fez eu hoje em dia trabalhar em mais de um meio e assim ter saído da faculdade já ter emprego, eu não fiquei parada. Desde o segundo semestre eu me enfiei na área e fui cada vez mais. E aquela outra coisa, se você faz comunicação, seja comunicativo. Seja comunicativo, leia bula de remédio. Eu tinha que é o diretor do programa, já foi meu professor. Ele falava isso comigo. Leia, não cansa de ler. Porque ler é a principal coisa da vida. Informação. Então, se você escolheu fazer jornalismo, leia e não fique parado.